Muito bem, já de volta na programação aqui na Gazeta. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, né? Eu estava desde 11 horas da manhã aqui nas afiliadas da Crítica e também logo após as 11h30 a gente veio para a Gazeta e ficou nas afiliadas da Crítica na região norte e também na Gazeta para todo o Brasil depois do Boris Casoy. E agora, a partir de agora, meio-dia, a gente fica até às 13 horas somente na Gazeta para todo o Brasil. E claro que você pode participar comigo pelo telefone que aí está, 21 é o DDD 967-697445 e também no Instagram, Via de Fato no Digital, né, onde você pode mandar um alô todo especial, mandar um recado, pode também interagir e mandar também a sua denúncia. É muito importante você enviar a sua denúncia também no Via de Fato no Digital. Pelo YouTube, nós estamos ao vivo neste momento agora no Via de Fato, onde também você interage e participa, né? No YouTube, nós estamos com uma audiência de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas ao vivo, participando sempre conosco diariamente, assistindo aqui o Via de Fato. Muito obrigado você que está no YouTube acompanhando o nosso programa e todas as redes sociais, né? Bem, como eu falei para vocês, que nesse momento eu iria receber aqui, vou receber ele, que é professor, é advogado, é o doutor Bade Curi Neto, mestre, articulador, escritor, e ele também foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, do TRE de Minas, e é fundador do escritório Bade Curi Advocacia Empresarial. Eu recebo ele com muito carinho aqui no nosso programa Via de Fato, nesta tarde. Doutor Bade, seja muito bem-vindo à Gazeta e ao nosso programa. Uma honra muito grande poder participar, agradeço o convite, cumprimento tanto nosso amigo quanto os telespectadores da TV Gazeta. Obrigado. Vamos começar diretamente, porque hoje nós temos muita coisa para conversar. Hoje essa entrevista especial com o doutor Abade, e vocês que estão me acompanhando pelas redes sociais e também pela televisão, pode participar interagindo com a nossa programação. Eu quero começar, doutor Abade, com a primeira matéria, para a gente discutir, que serão vários assuntos que nós iremos tratar aqui, dentro da área do direito, a qual o senhor tem conhecimento como professor universitário também e advogado, e são temas que o Brasil precisa de esclarecimento de alguém que entende tão bem quanto o senhor. Então vamos chamar a primeira matéria, coloca na tela para mim, porque o STF condenou o Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, e eu gostaria de debater com o senhor, mas vamos acompanhar a matéria. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, em ação que apura sua atuação no exterior contra autoridades brasileiras em investigações ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro relator Alexandre de Moraes afirmou que houve tentativa de interferência nas investigações por meio de articulações no exterior para pressionar o judiciário brasileiro. Segundo ele, a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos teve como objetivo gerar pressão institucional sobre o STF e autoridades envolvidas, configurando coação no curso do processo. É importante aqui recordar que coação no curso do processo, a vítima é a administração da justiça. Não se pode confundir coação no curso do processo com o crime de ameaça a um determinado julgador. São coisas diversas. Moraes também rejeitou a tese de liberdade de expressão, afirmando que o direito não protege ações que interfiram em investigações ou decisões judiciais. Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, não consta como função de deputado federal. Então, mesmo que estivesse no exercício do mandato, e não licenciado, mesmo que estivesse, não estaria acobertado pela imunidade. A Defensoria Pública da União sustentou que Eduardo Bolsonaro apenas exerceu sua liberdade de expressão e sua atividade política como deputado federal. Que há uma imputação de fatos
praticados por um parlamentar enquanto estava no exercício do seu mandato. A leitura desse conjunto entende a Defensoria que o exame desses elementos dos autos, as manifestações políticas sobre política externa, economia, atuação do Poder Judiciário em casos de interesse nacional, estariam aí acobertados, né, sobre a liberdade de expressão que teria o então denunciado. E essas manifestações de natureza política não poderão jamais ser consideradas infrações penais, que versam política externa, relações entre o Brasil e os Estados Unidos, sobre processos judiciais de alta repercussão nacional, não descreve, não elogiam, não incentivam a prática de nenhum crime. Inserem-se, a nosso ver, no debate político sobre a atuação das instituições públicas, debate que qualquer cidadão tem o direito de travar e que um parlamentar tem o dever funcional de protagonizar. A Defensoria alegou ainda vícios processuais e pediu a anulação do caso, questionando a imparcialidade do relator. Aqui está se dizendo que a coação, segundo o Ministério Público, diz que há uma coação do réu para imprimir um temor nos julgadores, e segundo a própria denúncia, num capítulo específico, direciona exatamente, especificamente para o ministro Alexandre. E aí, na leitura que a Defensoria faz dos dispositivos do artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal, ela é clara, direta e objetiva. Haveria do julgador a percepção de que ali ele não poderia exercer a sua jurisdição. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes pela condenação. Em reação à decisão, Eduardo Bolsonaro afirmou que desafia o STF a fazer com que a decisão seja cumprida nos Estados Unidos. Eu duvido, eu desafio o Alexandre de Moraes, o STF, a mandarem essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. Estou desafiando o Alexandre de Moraes. Ele não vai fazer isso, pelo mesmo motivo que ele não mandou uma carta rogatória para me ouvir. Porque na carta rogatória existem requisitos mínimos, que quando eu chegar aqui, antes do DOJ despachar para o US Marshals bater na porta da minha casa, que são eles que cumpririam mandados de intimação ou citação, eles certamente analisam requisitos mínimos. Eles veriam que não pode, tal qual ocorreu na Itália contra Carla Zambelli, a vítima ser também o julgador. A primeira turma fixou pena de 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto, além de 50 dias multa, aproximadamente R$162 mil, perda de cargo na Polícia Federal e 8 anos de inegibilidade. Bem, deixa eu voltar com o doutor Abad direto para a entrevista. Hoje ele é o nosso entrevistado. Eu queria entender tecnicamente, doutor Abad, sobre essa decisão que foi tomada, uma vez que o Eduardo não foi citado no processo, né? E porque a primeira turma do STF realizou esse julgamento sem o mesmo ter sido citado nos Estados Unidos. Bom, boa tarde novamente. Primeiro é o seguinte, há fatos ali que são, segundo a própria defesa feita pela Defensoria Pública, tá certo? Que para mim são irrefutáveis, não tem como se afastar do processo, a não ser um malabarismo jurídico, interpretativo, tá certo? Para estender uma condenação que, para mim, crime não houve ali. Tá? Primeiro, vamos tentar falar do porquê que este processo não poderia ser julgado. Tá certo? Primeiro, o réu não foi citado. Ele teria que ter citado por carta rogatória. Aí, vocês falam assim, não, mas ele teve uma citação por edital, porque ele estava em lugar incerto e não sabia. Bem, a jurisprudência e a lei admitem, realmente, a citação por edital. Mas, tão somente quando isso acontece, quando já foram esgotados todos os outros meios de tentar a citação. E não foi expedido sequer uma carta rogatória. Dizer que não sabia onde que ele estava nos Estados Unidos, o próprio ministro Alexandre de Moraes fala que era de conhecimento total, que ele, pelas redes sociais e etc. E falou ainda que ele conhecia do processo, porque ele já tinha dito pelas redes sociais, pela imprensa, que ele sabia que estava sendo processado. O fato de você saber que está sendo processado não diz que você sabe qual o conteúdo do processo. Então isso fere outros 2 princípios, tá? Primeiro,
a ampla defesa. Você tem que saber dos fatos e das provas que vocês estão sendo imputados para poder responder. Tá? Então, a ampla defesa foi. E o princípio do contraditório. Poderiam dizer vocês, mas o princípio do contraditório existe porque tem a defensoria pública. Ora, ele poderia ter preferido contratar um advogado, ele não foi citado, ele não tinha total conhecimento do processo até para apresentar as contraprovas necessárias. Então, esse é o primeiro aspecto. Na minha opinião, há uma nulidade neste processo por falta de citação do réu. Por mais que você possa fazer a citação por edital, a lei só permite em casos excepcionalíssimos, depois de esgotado de toda a sorte a forma de tentar localizar o réu. Principalmente em se tratando, gente, de direito penal, onde nós estamos falando da liberdade das pessoas, o princípio mais consagrado em nossa Constituição Federal. O segundo argumento que traz uma nulidade, na minha opinião, é o impedimento do próprio ministro Alexandre de Moraes. Por que isso? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele foi uma das pessoas que foram atingidas pela lei magnística. Vamos verificar só o seguinte, porque com isso ele está correto, que ele fala que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça. Isso está correto. O crime de coação no curso do processo, quem está sendo o bem que se tenta proteger pela lei é a administração da justiça. Só que nós não podemos deixar de verificar que não há coação da justiça, do Estado, há coação da pessoa. Então não há como desassociar isso. Quem foi atingido pelas essas denúncias? Tá certo? Foi o ministro Alexandre de Moraes, outros ministros, inclusive a esposa do ministro Alexandre de Moraes com a lei magnística. Como a pessoa que ela é atingida, nós estamos falando do bem jurídico protegido da administração da justiça, mas a coação do artigo 344, ela existe o quê? Uma ameaça real a determinada pessoa. Não basta falar em uma ameaça. Então, quanto a isso, essas duas questões, ela não há como fugir disso, a não ser por malabarismo interpretativo e jurídico. Doutor, eu queria... Não, o senhor pode continuar aí. Eu queria fazer uma pergunta, mas o senhor pode concluir aí. Eu queria fazer uma pergunta depois. Olha só, eu sei que o senhor é dentro do tema, o senhor vai se aprofundar. As declarações de Eduardo Bolsonaro não estavam protegidas pela imunidade parlamentar, como o próprio sustentou aí a DPU? Ou pode se configurar crime? Porque na época ele era deputado federal, né? Eleito aqui no Brasil. O senhor pode continuar. Exatamente isso. Esse é o mérito da questão. Primeiro que eu aleguei, essas duas preliminares, é questão de não conhecimento do processo, da nulidade do processo. Agora vamos ultrapassar dessas preliminares, vamos verificar o mérito. Primeiro, ele estava na função dele, não só dele, como poder legislativo, como representante do povo. Nós temos que verificar o seguinte: o artigo da Constituição fala: todo poder emana do povo, de forma direta ou indireta. Forma direta, através do plebiscito. Forma indireta, através de seus representantes devidamente eleitos para representar toda a população. Bom, o que ele estava fazendo? Ele estava manifestando e denunciando o que ele achava que estava acontecendo com o Supremo, como diversas pessoas acham. Censura, né? Tanto assim que em questões de censura e etc., nós tivemos aqui determinadas decisões de tribunais estrangeiros que reconheceram que houve censura e não determinou nem extradição de determinados réus porque achou que o Brasil não estava agindo de acordo com a própria Constituição brasileira, de acordo com os acordos internacionais e de acordo com a legislação lá fora. Então, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele estava utilizando-se do seu cargo ou da própria pessoa para denunciar o que ele entendia como abuso. O fato de denunciar não é crime, tá certo? A liberdade de expressão ela é resguardada na Constituição Federal, como direitos e garantias no seu artigo 5º. O que dizer o artigo 5º? Depois nós temos também o artigo 53 que permite os parlamentares a imunidade. O que diz o artigo 5º? São cláusulas pétreas. Ninguém pode modificar essas cláusulas. Só um novo poder constituinte, nem lei complementar pode modificá-la. Ou seja, o que ele fez demais?
dizer que estava tendo abuso? Olha, qual que era o problema disso? Nenhum. Era função dele fazê-lo, inclusive. E outra coisa, qual a coação? A denúncia? Vamos citar um pequeno exemplo para entender. Vamos supor que uma pessoa está sendo investigada e quando ela vai fazer um depoimento perante a autoridade policial, o delegado, seja lá quem for, pega e comece a torturá-lo psicologicamente, a desrespeitá-lo e etc. Ele falou, se assim continuar, eu vou te denunciar na Corregedoria de Justiça. Isso é que seria uma coação? Não. A atitude dele é lícita, mesmo que a Corregedoria de Justiça viesse a punir esta autoridade policial, ele não tem ascensão sobre a Corregedoria de Justiça. Então, para que haja esse crime, você precisa de ter não só uma simples ameaça, ele não ameaçou, é dizer que o Eduardo Bolsonaro, então, ele que determinou que ia aplicar uma sanção contra os ministros, isso é brincadeira. Até porque ele não tem poder para isso, né? Que tem um procedimento próprio. Se o Estado americano entendeu... Hein, doutor? Até porque ele não teria o poder para fazer isso, ele não manda nos Estados Unidos, né? E nos lembra também fatos que a própria já aconteceu com outros partidos, com outras lideranças, até mesmo da esquerda, que quando o presidente Lula foi preso, né, estava preso, a gente percebeu que vários deputados parlamentares de esquerda, do PT, foram aos Estados Unidos, foram à ONU, foram em vários lugares denunciar o juiz Sérgio Moro que o Lula estava sendo perseguido politicamente naquele período. E aquilo, naquele momento, ninguém viu como crime ou tentativa de algo que poderia trazer prejuízo à nação brasileira. Eram parlamentares que estavam fazendo o que achavam que deviam fazer, correto? Mais do que isso, o próprio presidente da República, na época, Dilma Rousseff, falou, foi lá fora, falou com a ONU que estavam perseguindo o presidente Lula, a representante do PT, Gleice Hoffmann, foi a TV Jazeera falando que estavam perseguindo o presidente, que a justiça daqui estava perseguindo o presidente Lula. Gente, e ninguém falou nada, é liberdade de expressão. E se você, diante de algum fato, você pode denunciá-lo. Ele não utilizou de poder, ele não tinha poder sobre o Estado americano para determinar uma punição ou alguma medida contra as autoridades brasileiras. Tá certo? Não existe isso. Olha só, houve um pedido da DPU no momento do debate, né, do julgamento, para adiar o julgamento, porque deveria ter sido aceito pelo Alexandre de Moraes, porque o próprio ministro era figura e parte da queixa do Eduardo nos Estados Unidos. Então ele era vítima do processo e estava julgando a pessoa que estava denunciando ele, dentro do mundo da justiça. Como é que o senhor avalia essa questão que a própria DPU demonstrou? Jogou por terra o princípio da imparcialidade. O que é imparcialidade? O juiz tem uma equidistância do processo do réu, ele não pode ter nem um relacionamento de amizade, de amor ou de ódio. Ele foi atingido pela lei Magnitsky, ele e a sua esposa. E mesmo assim, ele falou, não, quem é o poder tutelado, o bem jurídico, na realidade, é a administração da justiça. Ora, mas ele foi o atingido, não se pode fazer isso. Ele realmente, na minha opinião e de outros juristas, ele estava totalmente impedido. E jogou por terra o princípio da imparcialidade através do malabarismo argumentativo. Né? Ela não pode fazer lobby, a Constituição nunca permitiu que se faça lobby, a Constituição nunca proibiu que ninguém, ele que determinou isso chamando de lobby. Mas a Constituição nunca proibiu denúncias de atos que você entende que são abusivas. Essa é a função do parlamento. Tá certo? Essa é a função, o direito de manifestar. Se ele abusou, pessoas podem até entender, mas ele não deveria. O fato de ele deveria ou não deveria, na próxima eleição você não vote nele se você acha que ele não deveria. Mas daí você achar que é crime, há uma distância abissal. É uma punição que tirou o cargo dele de escrivão, de agente federal. Ele também fica inelegível nessa próxima eleição, tirou o poder da democracia do povo brasileiro e, em parte, ele foi o deputado mais votado do Brasil nas últimas eleições, como deputado federal por São Paulo.
é algo que tira a autonomia do povo, né? Da sociedade também. Através do Poder Judiciário, nós estamos tirando o poder de representatividade. Ele representa uma parcela importante da população, tá certo? E com esse argumento, fica parecendo uma perseguição judicial contra o Bolsonaro, seus aliados, seus familiares. Não, na minha modesta opinião, tá certo? E de outros juristas maiores, não tem o mais mínimo fundamento essa condenação. Tá, para a gente encerrar essa parte do julgamento, da condenação do Eduardo Bolsonaro, eu queria exatamente tocar nesse assunto que o senhor falou agora há pouco. Aparentemente parece ser uma perseguição da família Bolsonaro, né? Porque primeiro tirou o Bolsonaro do circuito, deixou preso, né? Da família. E também do próprio, agora, Eduardo Bolsonaro, e está vindo aí também, possivelmente, até o Flávio. Então, é a família Bolsonaro aparentemente sendo perseguida pela justiça, doutor? Seria isso o que a gente percebe? Eu vou te dizer a verdade. Até pelo processo que o próprio Jair Bolsonaro foi julgado, tá certo? Do 8 de janeiro, eu entendo que sim, que é uma perseguição. Houve uma mudança jurisprudencial, houve uma mudança da competência do Supremo, tá certo? Que é uma forma de você tirar os seus opositores. Então a gente podia até aproveitar, tratar esse tema, né? Qual é o próximo tema agora, Inês? Hein? Mas então é o seguinte, depois a gente vai tratar desse tema que trata Bolsonaro, o julgamento dele, depois a gente vai tratar. A gente vai seguir aqui o roteiro, mas para quem está me acompanhando agora nesse momento pela TV Gazeta para todo o Brasil, eu estou aqui no Via de Fato, sou o Nildo Júnior, estou recebendo hoje o Dr. Bade Curi Neto, ele que é advogado, ele também que foi ex-juiz ali de Minas Gerais, do TRE de Minas Gerais, hoje está dando a honra de estar participando conosco aqui no Via de Fato e fazendo parte desse questionamento jurídico aqui para a televisão aberta para mais de 1.300 cidades em todo o Brasil. Vamos para o próximo tema, coloca na tela para mim, porque juristas questionam falas de Gilmar sobre colegas e caso Master. Vamos acompanhar a matéria. A reportagem do Estadão afirma que juristas consultados pelo jornal veem possível conflito entre declarações do ministro Gilmar Mendes e dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura. Segundo a matéria, as críticas públicas feitas por Gilmar aos ministros André Mendonça, Edson Fachin e Cássio Nunes Marques, além de comentários sobre o caso Master, teriam levantado questionamentos sobre regras que limitam manifestações de magistrados a respeito de processos em andamento e decisões de colegas. O debate ganhou força após entrevista concedida por Gilmar ao programa Roda Viva, na qual ele classificou como erro crasso a atuação de André Mendonça em episódios relacionados ao caso Master e fez críticas à condução de aspectos da investigação. Inicialmente nós tivemos a substituição dos relatores. De Toffoli passa para André Mendonça. E em seguida o ministro André libera uma ordem que havia sido dada pelo então relator, no sentido de não permitir que a CPI ou a CPMI fizesse aquela quebra de sigilo. E houve aquilo que nós conhecemos, a quebra de sigilo, inclusive de conversas íntimas e a revelação. Depois tivemos as prisões, prisão de Sicário, em seguida notícia da morte de Sicário. Muitos vazamentos, prisões de familiares, são elementos que levam a, pelo menos, uma preocupação e similitudes com o que ocorreu anteriormente. É importante que não se repitam os erros do passado. Ministro. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, se disse, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre Ministério Público
ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. De acordo com a reportagem, especialistas divergem sobre a extensão das restrições impostas aos ministros do STF, mas parte deles avalia que declarações públicas sobre processos pendentes podem tensionar normas da magistratura que buscam preservar a imparcialidade e a discrição judicial. O gabinete de Gilmar Mendes informou ao jornal que não se manifestaria sobre o assunto. Muito bem, voltando com o doutor Abad, falando sobre esse assunto das falas do ministro Gilmar Mendes em uma entrevista ali, também na Cultura, né? Bem, Gilmar Mendes violou a lei da magistratura ao criticar publicamente colegas do STF, é a primeira pergunta, tá? Dentro de um cenário de entrevista. As declarações de Gilmar Mendes sobre André Mendonça e Edson Fachin foram compatíveis com a conduta exigida de um ministro do Supremo? E para encerrar a terceira pergunta, para deixar o senhor bem à vontade, para o senhor dar uma aula para a gente hoje, o ministro do STF pode comentar publicamente processos em andamento sem ferir as normas da magistratura, lembrando que ele faz parte do processo? São essas três perguntas para deixar o senhor bem à vontade, além do senhor tem para nos informar na tarde de hoje, doutor Badi. Olha, eles até me perguntam assim, às vezes, doutor Badi, mas isso é muito crítico ao Supremo Tribunal Federal. Você acha que os ministros são despreparados? Pelo contrário. Eu acho que eles são muito preparados, tá certo? Por isso que eles conseguem esse malabarismo jurídico. São pessoas cultas, mas não estão tendo observância da lei. A primeira coisa que nós temos que verificar, antes disso tudo, porque o Supremo decidiu que eles não estão sujeitos às normas do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, seria uma corregedoria maior, porque eles é o topo do Poder Judiciário, então o Conselho Nacional de Justiça estaria fora para poder tomar qualquer medida correcional contra o ministro. Mas eles estão sujeitos à LOMAN. O que é a LOMAN? É exatamente da Lei de Organização da Magistratura. Seja ministro do Supremo, seja ministro do STJ, do TST, seja juízes de primeiro grau, segundo grau, estão todos sujeitos à LOMAN e à própria Constituição Federal. E o que diz a LOMAN em seu artigo 35? Eu vou tomar aqui a liberdade de ler para vocês, para que os leitores possam entender. É dever do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Bom, e que já vem dizendo o artigo 36, inciso 3º, é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou emitir juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Então não cabe ao ministro Gilmar Mendes, com a devida vênia, tá certo? Sair dando uma entrevista criticando o colega. Por que não cabe? Porque a própria LOMAN proíbe. Hoje se fala muito nesse código de ética, mas que para mim é uma falácia. Porque o que vai adiantar um código de ética para um tribunal que alguns dos seus membros não respeitam a própria lei de organização da magistratura? Nós temos que ter, toda lei, ela tem que ter um poder coercitivo, ou seja, toda norma, se ela não tiver, se você praticar esta ação, tem essa reação. Se ela não tiver, é uma norma natimorta. Então, a fala do ministro Gilmar Mendes, com todo respeito, tá certo? Ela, além de ser imprópria, ela atinge a lei da própria organização da magistratura. Tá certo? Ela ofende a legislação, que eu li aqui o artigo 36, inciso 3º para os leitores. É proibido, é vedado ele manifestar por qualquer meio de comunicação. E ele foi, em uma entrevista, criticar um processo do colega. Se ele tivesse feito uma obra jurídica determinando que não estava pendente de julgamento, é uma coisa. Ou no magistério, explicando por que estava certo, por que estava errado. Mas ele foi na imprensa. Isso é proibido. Entendeu?
E é uma crítica dele também quanto ao código de ética do ministro Fachin. Tá certo que eu acho que também esse código de ética não vai resultar em nada, porque quem não obedece à lei não vai obedecer ao código de ética. Mas era pelo menos para poder chamar a atenção da população. Ela não está no momento oportuno. Qual que é o momento oportuno? Qual que é o momento oportuno? A Constituição, no seu artigo 93, ela diz que a lei complementar, ou seja, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, vai dispor sobre o Estatuto de Magistratura. Até hoje nada foi feito. O momento ideal nunca vai acontecer. Pelo menos o Código de Ética irá chamar a atenção dos magistrados. E outra coisa que nós estamos vendo é porque está tendo 2 pesos e 2 medidas. Ele diz que no caso do Banco Master, prenderam preventivamente, está tendo um excesso de familiares. Nossa, o juiz não pode participar. Olha, o ministro não participou. Ele falou que foi procurado por um advogado, que a função do advogado queria despachar com o magistrado, e falou, olha, eu não aceito. Ele não entrou na questão se pode ou se não pode, porque eu não aceito delação. Para mim, ele ainda diz, delação para mim é bobagem, faça se quiser, porque eu vou seguir o processo. O que fizeram no caso do Coronel Cid? Deram várias prisões, soltaram, voltavam, ele deu umas 5 versões, tá certo? E na última, o ministro Alexandre de Moraes participou, isso está televisionado, está gravado, tá certo? Com o Coronel Cid, e fez uma ameaça velada. Então, oportunidade, se eu falar a verdade, sob pena, a Polícia Federal já pediu a sua prisão novamente, a Procuradoria-Geral da República já pediu sua prisão novamente, então, sob pena do processo voltar a andar contra o senhor e seus familiares, seus pais. Ora, se isso não for uma ameaça, se isso não for uma ingerência à delação, eu não entendo mais o que é. Então, falam dessas prisões. As prisões de 8 de janeiro, as prisões que foram prisões preventivas, pessoas que nunca tiveram sequer passagem pela polícia. Doutor Abad, é interessante o que o senhor está falando, desculpa até lhe interromper um pouquinho. Olha só, ele diz que, né, ele faz tipo uma denúncia quando o magistrado recebeu os advogados, né, com aquela proposta indecente que o ministro André Mendonça disse que foi, e não viu, ele disse que ele não acompanhou a delação do Mauro Cid, que ele tinha acompanhado pela imprensa, de ouvir falar. Isso todo o Brasil viu, todas as pessoas viram como foi aquela audiência, que chamou a atenção. Mas, inclusive, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, bem breve, só uma resposta breve. Não é normal o magistrado receber um advogado que queira compartilhar algo com o juiz? Hoje no Brasil, não é normal? É normal, não é normal? Na minha opinião, é obrigação do advogado de despachar. E o advogado propôs um negócio e ele falou, eu não aceito. Pronto, Sim. Quer dizer que ele entrou na delação. Isso, na minha opinião, é obrigação. Agora, veja no momento da entrevista, quando Gilmar Mendes falou sobre essa questão ali do Mauro Cid. Vamos acompanhar, rapidinho. Ministro, o senhor sempre tem feito a comparação com a Lava Jato, mas eu queria trazer um outro inquérito que também foi acusado de perpetrar muitos abusos, que foi o inquérito do golpismo, o inquérito do 8 de janeiro. Se a gente pega, por exemplo, a delação do coronel Cid, né? Esta delação teve 5 versões, ele ficou 3 meses preso, depois ele foi solto, fez o acordo, depois ele voltou para a prisão. Foi uma delação de idas e vindas, né, que teve bastante polêmica. A gente não vê, quando o senhor faz referência aos excessos, o senhor sempre inclui a Lava Jato e nunca inclui o inquérito do golpe. O senhor acha que esta métrica não deveria ser estendida também ao inquérito do golpismo? Da Lava Jato eu participei do julgamento, como estou participando agora deste caso da Compliance Zero. O outro caso ocorreu na primeira turma e eu só acompanhei pelas suas críticas ou suas análises pelos jornais. Então, a rigor, vi e louvo as reclamações que foram colocadas sobre essa temática, num tema que, como você sabe, divide muito o país, porque aqui havia muitas divisões.
E eu conheço um pouco da história e do processo. Não tenho a visão de que aqui tenha havido abusos na investigação. Tá. Essa aí, no caso, foi o questionamento da Lava Jato, que ele comparou bastante nesse debate do que ele está hoje da Lava Jato anterior. Faça uma análise sobre essa fala, doutor Abad. Primeiro, dizer que o ministro Gilmar Mendes não conhece o processo de 8 de janeiro, ele por diversas vezes, ele manifestou, inclusive, parabenizando o ministro relator e a primeira turma. Olha, você só pode parabenizar por uma coisa que você sabe, que você conhece. Me dizer que ele não acompanhou isso, o país inteiro conhece. O país inteiro, seja jurista, sejam operadores do direito, sejam pessoas que nada têm a ver com direito, todo o país conhece. É mais fácil as pessoas saberem o que aconteceu ali do que ter visto o jogo de futebol do Brasil de quarta-feira. Tá certo? Então isso não convence. E outra coisa, se ele me diz que não sabe o que aconteceu só da Lava Jato, ele não poderia parabenizá-lo. E ele não poderia aplaudir o julgamento de 8 de janeiro, porque ele vinha fazendo essas declarações. E foi um abuso. Né? Ele não pode dizer que falou, não sei, olha. E a repórter falou, ele teve prisões decretadas, voltou. O ministro Alexandre de Moraes participou da audiência. Ora, ele poderia então ter dito, não, eu fiquei sabendo pela imprensa, pelas críticas, não convence isso. Né? Fica parecendo uma falsa vestal, com todo respeito. É normal, no caso ali, pegar esse ponto aí que o ministro esteve lá com o Mauro Cid e da forma como ele atuou ali, ele deveria estar naquele princípio de delação, doutor? Evidente que não. Aí, realmente, nisso o ministro Gilmar tem razão. Não, o juiz aceita, homologa ou não. Mas o que o ministro Alexandre de Moraes, ali, na minha opinião, fez foi coagir uma delação de acordo com o que eles queriam ouvir. Olha, se eu não falar, se você não for claro, eu posso processá-lo, o processo vai voltar a andar, vai prisão do senhor, do seu pai, dos seus familiares. Ora, cadê a liberdade para uma delação que é exigido pela lei? Não há. O que o ministro André Mendonça disse foi, não, foi um advogado no meu gabinete, eu atendi e me propôs isso. Eu falei, não aceito, nem entrou no mérito da discussão. No outro, entraram-se no mérito da discussão. Fale e esclareça, porque senão posso decretar a sua prisão, porque a Polícia Federal já pediu novamente a prisão, a Procuradoria-Geral da República já pediu sua prisão, e os processos contra o seu pai e seus filhos, seus familiares, perdão. Certo? O que o André Mendonça fez foi receber um advogado, que é obrigação, foi despachar e falou, não, quanto a isso, eu não aceito. Bem, há uma diferença muito grande das duas posturas. A gente percebe que o Mauro Cid passou por vários momentos ali, mudou a versão para a delação, e ele, Gilmar Mendes, diz que houve uma anulação da Lava Jato por causa dessas delações que foram praticamente forçadas e mudadas, e por isso foi tudo cancelado, toda aquela condenação da Lava Jato e dos delatores. Será que ele não está deixando uma deixa aqui também? Porque não foi aceita a delação ainda do Vorcaro pelo André Mendonça, porque ele mesmo muda, não aceita, no caso o Vorcaro muda e a Polícia Federal não tem aceitado essa delação. Ele está dizendo o seguinte, que tudo que já aconteceu até hoje de Lava Jato, o próprio o Mauro Cid ali do caso do 8 de janeiro e até essa do Vorcaro na mão do Gilmar vai ser cancelado, vai ser desfeito, tudo que já foi feito lá atrás. Aqueles que for do interesse deles não se anulam. Não há infringência à lei. Aqueles que não forem, aí se anulam. Não dá para entender. Certo? Agora eu acho que ele está deixando um recado do que pode vir a acontecer no processo, segundo o entendimento dele. E que, na minha opinião, é indevido, porque ele não pode manifestar de um processo que ele irá julgar.
Isso diz a Loman. Ele não pode manifestar, criticar um colega de decisões processuais. Está escrito na Loman. Então, na minha opinião, a partir daí já tem uma infringência à lei. Para a gente encerrar esse assunto de Banco Master, também deixar suas últimas falas sobre o Banco Master, esse caso aí do Gilmar Mendes e tudo mais que a gente conversou agora há pouco. Ontem, na verdade, essa semana, o líder do PT, o Wagner, né, Jacques Wagner, ele conversa com o presidente, o presidente pediu para ele deixar a liderança da bancada para poder se defender ali tranquilamente. E por que os ministros que estão citados nos nomes também do Banco Master, o Fachin, que é o presidente do STF, não pediu também, olha, vamos se afastar, Moraes, Toffoli, vamos se afastar para vocês se defenderem melhor, porque o nome de vocês estão aí também envolvido com essa, ou familiares envolvidos com essa questão do Banco Master. Como é que o senhor avalia, para a gente concluir essa parte? Olha, para poder avaliar isso, eu vou começar com outro absurdo maior. Um ministro que estava, não estou falando que ele teve má fé, boa fé, se ele tem corrupção, não tem. Só estou te falando que deve ter investigação. O ministro Toffoli, ele pega, o que ele faz com o processo primeiro da Lava Jato? Ele avoca a competência para ele. Tá certo? Sendo que ele tinha vendido o Tauá, que um dos sócios são os irmãos dele. Teve uma reportagem na televisão brasileira onde a esposa do irmão falou assim, nós não temos dinheiro nem para reformar a casa, o outro irmão é padre, enfim. Então, pelo menos tem que se apurar. Ele avoca para ele a competência. Depois daquela quantidade de escândalos falando do impedimento, não foi decidido. Falou, não, fizeram uma reunião lá, falaram, não, ele achou melhor abrir mão. Olha, gente, esse é o problema de não ter quem que é o fiscal do fiscal. É o que nós estamos precisando no país. Por que digo isso? Qualquer magistrado, seja de primeiro grau, segundo grau, dos tribunais superiores, com exceção do Supremo, estaria afastado. Não estou dizendo que tem culpa, mas estaria afastado para averiguação, até para trazer um respaldo à população, para ter confiabilidade no Poder Judiciário. E nós temos um contrato de 129 milhões de reais da esposa de um ministro do Supremo, do Alexandre de Moraes, e um contrato que, segundo até as pessoas do exterior, não existe nesse valor nem para os advogados de lá, que são bem mais caros do que os advogados do Brasil. Tá certo? Nós temos uma venda do Tauá. Nós temos passeios de lá para cá, de cá para lá, em aviões de graça. Tá certo? Nós temos aqui 5 milhões de reais, onde se verifica o quê? Não, vamos fazer uma degustação de uísque, do Macallan. Uísque de 30 anos e etc. Olha, gente, falar que essa pessoa não está, pelo menos, impedida, que deveria estar, na minha opinião, afastada, para verificar, até para dar uma resposta à sociedade, aqui, ó, verificamos, investigamos, eles não têm nada com isso, não. Não são, eles estão acima da lei. O governador de Minas criou na web, os intocáveis, e parece que isso é uma realidade. O ex-governador de Minas, né? Os intocáveis. Meu Zema. O meu Zema. Fizeram na web, aí o termo técnico eu não sei, mas era um desenho a esse respeito, tornando como os intocáveis, e realmente são. Eles estão acima do bem e do mal. Tá certo? Quando teve um riscozinho de ter um impeachment, ele já modificou, através de uma decisão monocrática, até um entendimento do que poderia ser um impeachment. Que se a lei, não, porque a Constituição agora não foi recepcionada. Olha, gente, nós tivemos 2 julgamentos de impeachment nesse país, nessa mesma legislação, de 2 presidentes da República. Agora, quando pode alcançar um ministro, a lei não foi recepcionada? Doutor, é interessante o seguinte, né, que o Jacques Wagner, antes dele renunciar à liderança do PT, né, do governo, como líder do governo no Senado, ele deu uma reportagem e disse assim, não, eu recebi uma ligação do presidente Lula, está muito tranquilo, ele me ligou para solidarizar comigo,
porque ele também já passou por situação pior do que o meu, né? Foi condenado, foi preso e hoje é o presidente e ele está tranquilo. Eu acho que foi uma discussão bastante grande, acho que o Jacques não queria desistir da função e houve uma pressão do presidente, da liderança, e ele teve que renunciar. E o que a gente esperava dos ministros do STF como exemplo também, acho que é para a gente concluir aqui. E sem querer estabelecer comparações, que eu acho que não existe, houve uma denúncia a respeito do Flávio Bolsonaro que teria pedido dinheiro para o filme do pai dele. Tá? E houve uma denúncia a respeito do Jacques e de outros senadores e deputados. Bom, engraçado que o Flávio Bolsonaro chegou e falou assim, olha, eu apoio a CPMI, vamos criar a CPMI, vamos investigar. Todos esses eram contra e continuam contra a CPMI. Ninguém apoiou. E agora, né? Eles enterraram uma CPMI do INSS, que estavam tendo desconto de velhinhos, de não sei o quê, enterraram. Tá certo? Aí, engraçado que o governo está sempre contra uma apuração. Isso causa, no mínimo, estranheza. Porque se eu não tenho nada, não estou dizendo que eu sou realmente inocente, então vamos apurar. Vamos verificar. Eu posso até continuar, mas vamos apurar. E até então, nada. Isso é só para chamar a atenção. Tá certo. Muito bem, eu estou ao vivo nesse momento agora aqui pela Gazeta para todo o Brasil. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Estou conversando com o doutor Abad Neto Cury, que está conversando comigo. Inverti agora, né? Abad Cury Neto, que é advogado e também foi ex-juiz do TRE em Minas Gerais, é escritor, professor. Nós estamos debatendo vários temas que já se passaram, mas é importante atualizar aqui a informação que é atual. Vamos ao próximo tema, porque ele vai conversar comigo sobre o inquérito das fake news, que completa 7 anos e segue gerando controvérsias. Vamos acompanhar a matéria e já a gente volta a comentar. Aberto em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news completa 7 anos de tramitação e continua sem prazo para ser concluído. Neste ano, o ministro Alexandre de Moraes determinou nova prorrogação das investigações. Críticos do inquérito afirmam que a investigação, criada para combater a desinformação e ataques às instituições, atingiu principalmente parlamentares, influenciadores e apoiadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sem alcançar nomes relevantes da esquerda acusados de disseminar informações falsas nas redes sociais. Para esses analistas, a longa duração do procedimento e o perfil dos investigados alimentam questionamentos sobre possível uso político da investigação contra setores da direita. Já defensores do inquérito afirmam que ele foi fundamental para combater ataques às instituições democráticas e identificar redes de desinformação. 7 anos após sua criação, o inquérito segue dividindo opiniões entre os que consideram uma ferramenta de proteção institucional e os que veem como símbolo de excesso do judiciário. Olha, as fake news começou tanto tempo, doutor Bade, tanto tempo que envolveu uma revista que denunciava novamente o ministro Dias Toffoli, que era uma história do amigo do meu pai, né, lá na Cruzoé. E desde aquele momento, quem era o presidente do STF, né, isso era o período do julgamento da Lava Jato, era o Dias Toffoli, que de ofício, né, através de um regimento interno, nomeou-se um ministro que estava recém-chegado, que era o ministro Alexandre de Moraes, para apurar aquela revista Cruzoé sobre aquela denúncia que ela estava realizando. Inclusive foi retirada no primeiro momento de todas as revistas do Brasil, de toda a livraria do Brasil. Começa por ali. Agora vem a pergunta: o inquérito das fake news tem sido usado para perseguir adversários políticos no Brasil? Essa é a primeira pergunta. Vamos lá, doutor. Olha, antes vou fazer um esclarecimento. O inquérito da fake news ele começou pelo regimento interno
falando que haveria ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se tiver uma ameaça dentro do ambiente do tribunal, realmente o regimento interno do Supremo permite que ele abra-se um inquérito. Bom, mas não foi isso que aconteceu, né? E o inquérito da fake news é acunhado pelo próprio ministro, ex-ministro e na época atuante, o ministro Marco Aurélio de Mello, como um inquérito do fim do mundo, porque ali tudo cabe, tudo pode. O inquérito da fake news, o que se combate em fake news? Informações falsas. O que se combate elas? Informações verdadeiras. Não existe essa história de vou processar A, vou processar B, porque a Constituição, primeiro nós temos que falar, para falar do inquérito fake news, temos que falar sobre liberdade de expressão. Lógico, nenhum direito é absoluto, ok? Nenhum direito à vida. Na época, se for em caso de guerra, pode ser até pena de morte. Então, não estamos falando de direito absoluto, mas a Constituição já dá os parâmetros para quando há abuso da liberdade de expressão. Quais são esses parâmetros? Você não pode fazer discurso que ofenda a honra de uma pessoa, porque ela pode entrar com ação penal, difamação, de injúria, ou até, no âmbito do direito civil, uma indenização por danos morais. Você não pode fazer apologia a crime, tá certo? Então, aí já está demarcado os limites. Criar mais limites é estabelecer a censura. Bom, o que o inquérito da fake news começou? Ele começou mandando silenciar todo mundo. E o pior, o processo, ele é aberto, segundo o regimento interno, pelo Supremo. Aberto, certo? E aí vai ser distribuído para quem? Para um dos ministros. Não foi distribuído. Já foi indicado o ministro que seria. Já começa aí, pelo princípio do juiz natural, que já tem que ser distribuído, já começa uma afronta à legislação. E depois disso, o inquérito tem que ter um objeto. Ele foi ampliando o objeto. Hoje, o investigado é A, amanhã é B, depois é C. Se você fala mal de um ministro, você passa a ser silenciado. Calaram, através do inquérito da fake news, calaram diversos jornalistas, diversos, que eles chamam de blogueiros, mas diversos jornalistas. O pior, determinaram um dos mais absurdos, porque tem pessoas que vivem da imprensa, não só como um jornalista que está num canal, mas se ele tem um canal, às vezes só no YouTube, que eles chamam de blogueiro, um jornalista, ele vive disso. Mandaram desmonetizar o rendimento deles. Ou seja, um absurdo. A pessoa vivia de quê? Através desses absurdos, está se estabelecendo uma censura. E o inquérito que nós temos há 7 anos. E segundo um dos ministros, falou assim, não, ele tem que permanecer pelo menos até as eleições. Olha, que história é essa? O que um inquérito? É para você apurar um fato conhecido, pretérito. Você não pode ter um inquérito aberto para um fato futuro que você não sabe se vai acontecer. Os ministros viraram oráculos também. Estão adivinhando o futuro. Então, esse é um dos maiores absurdos jurídicos que eu vejo. O inquérito, o prazo dele, geralmente 90 dias, mas você pode prorrogar por mais 180 dias, tem que ter um tempo razoável do processo, é o que diz a Constituição. Você não pode ter um inquérito que tem 7 anos, daqui a pouco nós vamos comemorar o quê? Bodas de prata para proteger o que se pode falar, o que se não pode falar, qual crítica que se deve usar, qual crítica que se não pode falar contra o Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos um deputado federal do Rio de Janeiro que foi preso por um vídeo atemporal como infragrante dentro do inquérito das fake news. E o pior disso, além dele ter sido preso, o presidente Jair Bolsonaro fez um indulto. Ele foi condenado e preso. O que o presidente Bolsonaro fez? Ele é uma prerrogativa que a Constituição dá ao presidente da República, indultava ou não. Eles pegaram e anularam o indulto. Ou seja, acabou a separação dos poderes. O que a gente chama de ativismo judicial é exatamente isso. É você imiscuir na função, na competência de outros poderes, trazendo para si. E não me diga que fala assim, não, mas a justiça foi provocada. Toda vez que ela é provocada, ela tem que dar resposta. Não é bem assim. Se o processo é manifestamente ilegítimo,
você não conhece do processo. Se o pedido é absurdo, você não conhece do processo. Você indefere a petição inicial. Se obrigatoriamente você tem que decidir, tem, mas às vezes é para indeferir a petição inicial. Senão daqui a pouco eu vou entrar com uma medida absurda para prender o ET de Varginha. Você lembra daquela discussão? Ele vai ter que julgar para descobrir que é o ET de Varginha? Pô, mas medida absurda. ele só para lembrar aqui, era o Daniel Silveira, no Rio de Janeiro, que eu estava citando agora há pouco, né? Sim. Um vídeo, como ele colocou, atual, que destruiu com a vida desse cidadão, através desse inquérito, colocou o homem na cadeia, preso, ficou doente, etc e tal. Mas como você falou em ET de Varginha, nós temos aí o Elon Musk, né? O pessoal até diz que ele veio de que ele é alienígena, então eu acho que o Alexandre está acreditando nessa história. Não, e outra coisa, vou te dar um outro exemplo que fizeram, tá certo? Que é um absurdo. O senador Marcos Duval, por palavras, por discurso proferido no Senado Federal, tá certo? O que fizeram com ele? Tiraram todas as redes sociais, ou seja, isso é uma censura prévia. Por que eu falo que é censura prévia? Uma coisa, eu falo assim, olha, eu fiz uma ofensa contra o jornalista, então o Poder Judiciário falou, eu vou tirar aqui esta ofensa, mas eu não posso proibir você usar as redes sociais. Tá certo? Você não tem uma condenação, então ele proibiu um senador da República. E nós temos também na Constituição o princípio da razoabilidade. Sabe como que foi a multa que ele colocaram para o senador Marcos Duval? Tem ideia? 50 milhões de reais. 50 milhões. Ora, não faz sentido. Quando eles mandaram citar o dono do antigo Twitter, X, ou Elon Musk. Elon Musk, através de e-mail, através das redes sociais, proibiram algumas outras, que têm até essa ação hoje nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, né? Algumas plataformas de trabalhar no Brasil, que é um absurdo. O ministro Alexandre de Moraes determinou que quem usasse a VPN, que é uma rede que você trabalha por lá de fora, tá certo? Você consegue ter acesso, você estaria com a multa de 50 mil reais, ou seja, eu não faço parte do processo. Se eu usar a VPN, porque no Brasil está proibido, eu poderia receber a multa de 50 mil reais. Aí vamos verificar assim, qual que é o princípio da razoabilidade? Ah, não, o Dr. Badin ganha um pouco mais, ele poderia ter uma multa dessa. E se foi um assalariado que ganha 3 mil reais por mês? Quanto que significa 50 mil reais para ele? Tá certo? O que fizeram com a juíza Ludmilla? Que ela foi até exonerada e etc, caçaram as redes sociais dela. E mais do que isso, bloquearam todos os rendimentos de aposentadoria. E a legislação é clara, falando que a aposentadoria é impenhorável, que é o meio de subsistência. Hoje ela está nos Estados Unidos. Penhoraram. Ou seja, nós passamos a um desrespeito com a devida vênia ao ordenamento jurídico. E você só tem segurança jurídica, tá certo? Se você tiver, é lógico que o magistrado ele tem um poder de interpretação, mas não é de modificar a norma, não. Certo? E ele é obrigado a cumprir também a legislação, porque a função dele também é vinculada ao quê? Ao direito posto. Ele também é submetido ao direito posto. Você não pode criar um malabarismo jurídico para poder modificar o que diz a Constituição Federal. Isso que fizeram no 8 de janeiro, o que fizeram no inquérito da fake news, na minha opinião, um absurdo. Nós temos hoje 7 anos de um inquérito que não termina. Por que ele não termina? Porque cada hora eu abro alguma coisa que aconteceu. Inquérito, gente, é para você apurar uma conduta que aconteceu. Passada. Então vamos verificar se aquela conduta está tipificada no código, se foi crime, se não foi. Agora não, eu mantenho o inquérito aberto, se medir. Para quê? Porque se aconteceu alguma coisa, já tem um inquérito aberto. Pois é, a gente viu tudo que o senhor conversou com a gente agora há pouco aqui agora. O senhor é do mundo jurídico, o senhor é professor da área do direito, também foi juiz aí do TRE em Minas Gerais, conhece bastante gente da área jurídica.
Os juristas não estão incomodados no Brasil, porque são poucos que se manifestam, né? Até porque os que se manifestam têm que ter muita cautela para não ser perseguido também por aqueles que são os intocáveis, que a gente conversou agora há pouco. Mas nos bastidores, os juristas têm um zum ali que não está gostando do que está acontecendo com a referência do nosso judiciário do país, que é o STF, por alguns, claro. E tem sim, tá certo? Tem muitos amigos que são da área jurídica, uns falam, não, mas eu advogo para fulano, eu advogo para esse ciclano, outros são juízes que falam, não posso falar sobre isso, e etc, tá certo? O que acontece é o seguinte, e o pior de tudo, está tendo, eu até escrevi um artigo sobre a erosão da credibilidade do STF. Isso foi feito através de uma pesquisa, não sou eu que estou dizendo, eu só apenas escrevi o artigo dessa pesquisa da falta de credibilidade que está tendo no STF. Mas o pior disso é que a população acaba desacreditando no Poder Judiciário como um todo. E aí eu quero deixar uma ressalva aqui. Gente, pode ter certeza de você que o que está acontecendo hoje, esses desmandos com a devida vênia no STF não acontecem em primeiro e segundo grau. Pode ter casos isolados, mas não acontecem. Tá certo? São magistrados sérios, vocacionados, voltados, porque se o judiciário realmente é a última trincheira da cidadania e o advogado é a arma ou a defesa para alcançar essa trincheira. Então nós precisamos de manifestar sobre isso. Tobá, a gente vai só passar um pouquinho do tempo, porque tá bacana aqui, a gente ainda tem mais um tema para tratar, então a gente vai só passar um pouquinho do tema, tá? Não, a gente vai passar um pouquinho mais, já era para ter terminado, mas vamos continuar só mais um pouquinho, porque eu tenho o próximo tema para discutir com o senhor e nós vamos falar sobre exatamente o que eu estava falando agora há pouco, 8 de janeiro, é importante a gente falar. Presos do 8 de janeiro ainda aguardam revisão de penas, que é a questão da dosimetria. Vamos acompanhar a matéria. Para juristas e analistas críticos ao Supremo Tribunal Federal, a situação dos condenados pelos atos de 8 de janeiro permanece como uma das maiores feridas da justiça brasileira. Eles argumentam que muitos dos réus são cidadãos comuns, sem foro privilegiado e que não deveriam ter sido julgados diretamente pelo STF. Também questionam penas que chegaram a 14 e 17 anos de prisão para pessoas envolvidas nos atos de invasão e depredação das sedes dos 3 poderes, classificando as condenações como desproporcionais. Além das prisões, muitos investigados seguem submetidos a medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, restrições de deslocamento e limitações que afetam o trabalho e a vida familiar. Há ainda relatos de perdas de benefícios e dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias. Mesmo após avanços no Congresso em discussões sobre a revisão da dosimetria das penas, familiares e advogados afirmam que centenas de condenados continuam aguardando uma reavaliação dos processos, alimentando um debate que permanece aberto sobre proporcionalidade, competência do STF e garantias constitucionais. É o que, pai? Não, pai. Tivesse trabalho para botar dentro de uma caixa, ficar na minha perna. O senhor não sabe o que é isso, não? É um relógio? É um relógio. Tá certo. Vai tirar, viu? Tenha fé. Olha só, um senhor que praticamente nem sabe o que é uma tornozeleira, acho que até um relógio, poderia estar envolvido no chamado golpe de Estado, doutor? Bom, vamos voltar um pouco ao 8 de janeiro. O que aconteceu ali? Na realidade, era uma manifestação que não estavam felizes com o governo eleito. Ok, daí tudo bem. A partir dessa manifestação, houve uma invasão, realmente houve uma quebradeira, tá certo? No Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Governo. Isso aí realmente houve. Então, o que é isso? Um vandalismo. Houve um crime de vandalismo? Destruição de patrimônio público? Não tenho dúvida que houve. Mas nem todos participaram, tá certo?
E, ao prender as pessoas, decretaram primeiro uma prisão preventiva em bloco. Por que em bloco? Eles falaram, não, vamos sair daqui depois daquela confusão, vamos entrar dentro de um ônibus, porque vocês vão ser soltos, vamos liberar, e levaram eles para um ginásio e prenderam todo mundo ali. Tá certo? Foi um absurdo o que foi feito. E decretaram a prisão preventiva, sem individualização das condutas. E aí enxergaram nisso um atentado contra a democracia, um atentado praticado contra o Estado Democrático de Direito. Vamos lá, gente. Com o golpe que nós temos, onde você não tem uma liderança e não tem armas, um batalhão da Polícia Militar de Brasília, se fosse um golpe mesmo, tá certo? Um batalhão armado tinha atirado, porque seria uma guerra civil, tinha atirado, tinha matado todo mundo. Não tinha ninguém armado. Que houve vandalismo? Houve. Que houve destruição de patrimônio público? Houve. Que tem que ser apenado por esses crimes, sim. Mas todas as pessoas foi praticamente um julgamento em bloco. Tá certo? E o pior, o Supremo não tinha competência para tal. Eles estenderam a competência. Vamos falar o seguinte, para onde o ex-presidente, o atual presidente, na época ex-presidente Lula foi julgado? Em primeiro grau. Ele teve duplo grau de jurisdição. Ele respondeu por isso, pelo processo. Essas pessoas, o que eles chamam de foro privilegiado, na realidade, é foro do exercício da função. Aquelas pessoas que têm determinadas funções, a Constituição diz que eles têm que ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal para não ter uma ingerência ou alguma coisa do juiz de primeiro grau, porque às vezes é daquela localidade, etc. Então, é o foro privilegiado, que para mim não é privilegiado, mas é sobre o cargo, sobre o exercício da função. Qual função que essas pessoas tinham para ter o foro? Não. Aí eles mudam o entendimento deles, tá certo? Para poder processar. E outra coisa, o ministro Dino, na época do 8 de janeiro, qual que era a função dele? Ele era ministro da Justiça. De 140 e poucas câmaras que tinham, conseguiram só 3. Porque o contrato venceu, não resguardou, depois de 30 dias você perde as imagens. Olha, gente, e esse mesmo ministro participou do julgamento, se ele tinha nessa época uma função de coordenar até essa apuração, tanto é que ele deu entrevistas na época, e dizer também que me causa estranheza, me causa pelo menos espanto, que não tinha todas essas câmeras para poder verificar e individualizar a conduta. Um assalto que acontece hoje, a primeira coisa que o delegado manda fazer é pedir as câmeras de televisão de prédio, edifício, comércio particular para poder apurar. E no caso de um golpe contra o Estado, só depois de 30 dias que eles verificaram que precisava das imagens, e ele, na minha opinião, deveria estar impedido de participar desse julgamento. Mas, assim como todos não poderiam ter julgado, porque esses processos seriam distribuídos em primeiro grau. E no meu entendimento, por que não foram julgados em primeiro grau? Porque ia ter um julgamento, na minha opinião, mais isento. Bem, não existe golpe de Estado. A gente percebe que há um erro gravíssimo, então, aí, de pessoas que não têm um foro privilegiado e foram julgados no STF. Né? Então tem um erro gravíssimo aí. E agora os parlamentares, numa negociação com lideranças, decidiram fazer a tal da dosimetria. Foi aprovado pela Câmara Federal em 2 instâncias, aprovado pelo Senado Federal em 2 instâncias, foi enviado ao presidente para sancionar, ele vetou, depois o Congresso derrubou o veto, e então o presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, teve que assinar e sancionar a lei, virou lei. A partir daí, os advogados entram, né, pedindo ao juiz, no caso o relator, ao Alexandre de Moraes, para fazer a revisão de alguns presos do 8 de janeiro. Percebe-se uma coisa, doutor, já é lei. O magistrado não era simplesmente para seguir a lei, e ele simplesmente segurou e até agora está sentado em cima do pedido dos advogados? Ele não está cometendo ali um crime, um erro gravíssimo? Olha só a que ponto chegamos. Um ministro que determina todos os prazos dele, quando ele quer urgência, 48 horas, faça isso, faça aquilo. Quando um processo que foi decidido pela Câmara, pelo Senado,
tá certo? Ou seja, parte do pressuposto que quem tem o poder de legislar é o Congresso, é o poder legislativo, tá certo? E parte do pressuposto que a lei, ela é constitucional até que seja declarada inconstitucional. Uma liminar suspende a eficácia da lei participada pelo Congresso, onde, você bem lembrou, o presidente da República não assinou, mas o Congresso derrubou o veto dele e o fez. E aí simplesmente faz como se fosse assim, não, eu vou permanecer para examinar mais um pouco, colocando esse pessoal na cadeia. Como é? Poxa, gente, isso é tortura. Nós estamos desrespeitando, primeiro, o Congresso, o poder legislativo, tá certo? Depois, uma decisão de um ministro que fala, não, eu entendo que isso aqui tem que ser verificado. E agora diz que a Procuradoria-Geral da República até concedeu um parecer favorável. Mas, independente disso, não poderia ter sido, era suspenso a decisão do Congresso. A lei, ela tem eficácia a partir da sua publicação, tá certo? Ou a partir daquele, quando a gente chama de vocação legis, a partir do momento que, às vezes, você publica uma lei para ela entrar em eficácia daqui a determinado tempo. Bom, nesse caso não, foi de imediato. Ele teria eficácia de imediato. E ele simplesmente, através de uma medida liminar, suspende para poder revisar para ver se é constitucional ou não. Gente, a constitucionalidade da legislação do Congresso presume. Senão, daqui a pouco, toda a legislação que for participar do Congresso, nós vamos ter que verificar para o Supremo chancelar ou não. Não é assim que se faz. Esse não é o sistema nosso jurídico. Na minha opinião, vai corrigir um pouco dessa injustiça, né? Eu acho que tinha que acabar com essas penas, vai corrigir, mas infelizmente esse é o país que nós vivemos. Doutor, nós já estamos chegando ao final do programa, quero lhe agradecer pela sua participação e vou deixar um espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais aqui na Gazeta do programa Via de Fato. Primeiro eu vou agradecer a oportunidade de esclarecer, colocando meu ponto de vista. Por óbvio, não sou o dono da verdade, mas eu tento ter uma coerência jurídica com aquilo que eu falo, tá certo? E falar para as pessoas, manifestem. Não se calem, mostrem a indignação, tá certo? E acredite que nós teremos um país melhor. E quando exercer, na realidade, o maior espetáculo da democracia, qual seja, as eleições, pensem em quem vocês vão votar. O que essas pessoas defendem para que a gente tenha os representantes realmente efetivos no nosso poder legislativo. Então, ainda existe uma esperança para o povo brasileiro através da política, doutor, para corrigir esses erros? É o único jeito, porque senão vai continuar assim, porque quem que é o fiscal do fiscal? É o povo, né? É os políticos, o povo. Mas hoje nós temos políticos. Fiscalizar, não fiscalizar, mas para verificar abusos cometidos pelo Supremo, infelizmente ou felizmente, é do Congresso, através do impeachment. E por que não se faz hoje, doutor? Porque a pressão é muito grande e o nosso presidente do Senado, não, até hoje, apesar de ter vários pedidos, não aceitou a abertura do processo. Então pronto. Obrigado, vou lhe aguardar. Obrigado, vou lhe aguardar outras vezes aqui conosco, pelo menos uma vez na semana, aí para o senhor começar a debater assunto com a gente. E vamos trazer também a doutora Ludmila, né? Vamos fazer aqui, doutora Ludmila, o senhor, o próprio Eduardo, vamos colocar o Eduardo aqui, fazer um debate, né? O Eduardo lá nos Estados Unidos, a Ludmila, vamos fazer aqui, colocar uns 3 aqui para a gente conversar e tratar sobre essas denúncias aqui que estão sendo feitas no Brasil contra essa situação dos intocáveis, segundo o Zema, que trouxe essa denúncia dos intocáveis. Obrigado mais uma vez, tá? Agradeço, boa tarde a todos. Obrigado. Bem, você que está aqui no nosso programa Via de Fato na Gazeta, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Eu vou encerrar por aqui e você fica com a nossa programação para todo o Brasil da Gazeta. Tchau, tchau, Brasil!